desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos estudar o capítulo 8, tá bom? Do livro, então, A História da Vida. Tema de hoje, o autor da história da vida. Então, partiu! E hoje, né, a gente vai estudar, então, esses temas aqui e vamos para o livro, né? Bora lá! Primeira coisa, é muito interessante a gente pensar, né, nesses subtítulos que ele coloca, frases, né, de algumas pessoas, né? E hoje eu quero começar com a frase de Ian Judson, que diz o seguinte: dúvida é uma pergunta sincera, descrença é não crer, na verdade é não querer ouvir a resposta, né? Pense numa pessoa mais teimosa, uma pessoa muito teimosa, para quem é quase impossível falar de Deus. Um ateu decidido, Não apenas um ateu, mas o mais famoso filósofo ateu de sua época. Esse era o inglês, né? Anthony Flew, né? O maior ateu do século XX. Pois bem, sabe o que esse cara teve na vida? Um encontro com Deus. E ele escreveu um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. Nesse livro, Flew, então, ele conta como chegou a negar a existência de Deus, tornando-se ateu. E na segunda parte da obra, ele analisa os principais argumentos que convenceram da existência do Criador. Na página 144 do livro dele lá, né, seguindo o paradigma aristotélico, ele escreveu: minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Bem, o livro agora, né? Voltando para o nosso livro aqui, A História da Vida, a gente vê que outros cientistas e pensadores, eles têm feito também o caminho da descrença para a crença. Um exemplo aqui, né, foi Patrick Glenn, ele era um PhD, um PhD da Universidade de Harvard. Mostra que porque ele abandonou então o ateísmo. Ele comenta, se você quiser acompanhar, né, tá lá na página 153 do livro A História da Vida, tá bom? Então ele comenta: a morte de Deus tem sido baseada numa interpretação errônea, fundamental na natureza do universo, num quadro muito parcial e defeituoso que a ciência pintou lá no fim do século XIX. Agora, aquele quadro está sendo substituído por um novo, muito vastamente complexo e decisivamente mais compatível com a noção de que o universo foi planejado intencionalmente por um criador inteligente. Francis Collins, outro ateu famoso, também, né, ele escreve o seguinte: os descobrimentos científicos aproximam o homem de Deus, né? Collins, ele ficou mais conhecido por ter dirigido o projeto Genoma, tá bom? Justamente com Craig, né? Craig Venter, na verdade. E diz que uma das grandes tragédias do nosso tempo é a impressão de que se criou de que ciência e religião devem estar em guerra, né? Normalmente acabam criando, né, essa rixa, né, entre os dois, né? Continuando, segundo pesquisas realizadas no ano de 2000, né, pela Princeton Survey Research Associates, 94% dos norte-americanos, eles acreditam na existência de Deus. E no Brasil, né, esse percentual não fica muito abaixo nem muito acima, é meio que nessa média. Mas há outro grupo bem menor, porém em relativo crescimento, os dos que se declaram sem religião. Muita gente se declara sem religião, né? Até os anos de 1970, eles representavam apenas 1% da população brasileira. E em 1990 já era 5,1%. Em 2000, né, saltaram então para 7,2%. E eles se dividem basicamente em 3 grupos. Primeiro, os que acreditam em Deus, mas perderam contato com as igrejas. São pessoas religiosas não praticantes. Segundo, os agnósticos, né, que têm dúvidas sobre a existência de um ser supremo. E por fim, né, terceiro, né, os ateus que negam a existência de qualquer forma de divindade. Então, esses são os 3 tipos, né, de pessoas sem religião. E muitas dessas pessoas, né, eles tiveram um contato com as
igrejas com religiosos, mas não tiveram contato com Deus. Claro, alguns, não digo todos, tá bom? E sabe o que acontece? A igreja, né? Isso aqui também está relatado lá na página 157. Diz o seguinte: a igreja jamais foi perfeita, mas seus antecedentes na história devem ser lembrados tanto para o bem quanto para o mal. Seus pecados não deveriam ser examinados fora de seu contexto, arrancados de sua real dimensão e relembrados como se essa tivesse sido a única atividade da igreja. Nós estaríamos sendo fidedignos se fizéssemos isso. Além do mais, a igreja parece ter aprendido com muito dos seus pecados no passado e seguido em frente. Pois bem, e aí a gente vê um tema interessante, talvez isso seja o tema central, né, do que a gente está vendo neste capítulo. Dissonância cognitiva, um obstáculo à verdade. Bem, na página 158 diz o seguinte, ó: Gerson Robson e Mordecai Stedman escreveram um livro bastante interessante intitulado A Prova Evidente. Os autores trabalharam com aquilo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, típico bloqueio que acomete pessoas, religiosas ou não, tá? Que investiram muito em suas convicções e que muitas vezes as impede de aceitar facilmente ideias novas. Eles começam explicando da seguinte forma: estar certo provoca uma sensação de superioridade, ao passo que estar errado ocasiona uma sensação de inferioridade. Portanto, qualquer coisa que sugira que estamos errados é irritante e ocasiona mal-estar. É uma ameaça à nossa autoestima. Quando reconhecemos que estávamos errados e aceitamos a nova informação, é inevitável que nosso ego saia machucado. A dissonância cognitiva é algum tipo de reação física que sempre ocorre, então, todas as vezes que alguém é criticado por algo a que se sente ligado ou é desafiado sobre o que considera verdadeiro. Sempre que surge algo que não se enquadra, logo surge a dissonância cognitiva no subconsciente humano. A dissonância consegue anular completamente os desejos humanos da verdade. Se alguém investiu tudo numa compra, se fez um grande investimento em certo produto, crença ou ideia, então qualquer sugestão de que o investimento foi ruim tem grande probabilidade de ser ignorada, mesmo se for verdadeira. Então, é polêmico, né? E outro relato também que tem importante para passar para você aqui deste capítulo, né? Está lá na página 161, que diz o seguinte: de fato, em Evolution from Space, Evolução Vinda do Espaço, o mais eminente astrônomo britânico, Sir Fred Hawley, aponta problemas gritantes na teoria da evolução e conclui que a sobrevivência desse paradigma se deve apenas ao fato dele ser considerado socialmente desejável e mesmo essencial para a paz mental das pessoas. Então, dissonância cognitiva, então, aqui eu estou apontando então eu creio em algo, por exemplo, o evolucionismo. A pessoa coloca, eu creio no evolucionismo. Porém, se aparece algo que mesmo sendo verdade, algo cabal, provável, prova pura, eu não vou acreditar naquilo, porque eu me sinto confortável com as minhas crenças, mesmo que as minhas crenças sejam erradas. E acontece isso também em muita igreja, tá bom? É muito mais fácil, né, você ter as suas crenças, mesmo que elas sejam ou fujam muito do que a palavra de Deus diz, do que a Bíblia diz, é muito mais confortável você viver uma vidinha, né, numa mentira, em vez de você buscar a verdade. E isso até quem busca todos os dias a verdade quer, a gente busca isso, a gente quer encontrar. Porém, às vezes, mesmo você considerando a sua igreja sendo verdadeira, às vezes você está mentindo para si mesmo. Tenso, né? Pois bem, tem a história também, né, do jovem e do sábio, que diz o seguinte, ó: um jovem veio encontrar um sábio de elevada reputação. Ele fez esta pergunta: Deus existe? E aí, né, o que acontece? Ó,
Para que essa pergunta tenha sentido, disse-lhe o sábio, seria necessário que a resposta tivesse uma influência sobre sua vida. E aí ele responde, né? Naturalmente. E o sábio diz o seguinte, ó. Se eu lhe assegurar que Deus existe, isso mudaria a sua vida de alguma maneira? Não, respondeu o jovem. Eu não acredito. Então, disse o sábio, é porque sua escolha já foi feita. Temos que fazer como Anton Flew, que venceu a dissonância cognitiva, seguiu os fatos levassem aonde o levassem e só então fez a sua escolha. Vamos ver se temos mais alguns relatos aqui interessantes. A gente vê aqui um exemplo de Carl Sagan, né, que era um astrônomo e ele era um cara muito inteligente. Né? E olha o que ele coloca sobre a capacidade cerebral das pessoas. Olha só. Além disso, o próprio Sagan, quem escreveu que a informação contida no cérebro humano, expressa em bits, é provavelmente compatível ao número total de conexões entre os neurônios, cerca de 100 trilhões de bits. Se fosse escrita essa informação, encheria, então, 20 milhões de volumes, o equivalente em volumes no acervo das maiores bibliotecas do mundo. Isso tudo dentro da cabeça de cada um de nós. Carl Sagan, então, diz que o cérebro é um lugar muito grande, num espaço muito pequeno. Uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. E aí é interessante essa frase de Winston Churchill. Pega essa frase aí e já anota aí no seu caderninho, porque essa frase é muito boa. Ele diz o seguinte: de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Bem, o que mais que eu tenho para mostrar desse capítulo aqui para você? Lá na página 173 diz o seguinte: a astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado no nada e cuidadosamente equilibrado para prover com exatidão as condições requeridas para a existência da vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou, como alguém poderia dizer, algo sobrenatural. Vamos ver o que a gente tem mais aqui para passar para você. Bem, desbravadora, então a gente acaba caindo, né, na lógica do design inteligente, de algo que é superior ao que nós temos e ao que nós somos, né? Ou seja, somos seres criados, tá? E nós somos pequenos. Muitas vezes a gente quer ser grande. O nosso ego é ferido quando a gente se vê como seres pequenininhos, né? Bem, desbravadora, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Até mais!